Obrigado pelo carinho, pela recepção e que o Espírito Santo fale com você esse final de semana, viu? Estou em oração para que Deus possa falar contigo. Pastor Sérgio, um grande amigo, Pastor Walter eu já vi ali também e alegria estar com vocês. Então vamos lá, só um tira-gosto aqui para vocês, tá? Das curiosidades da Bíblia, vamos lá. Pastor Gustavo, eu tive olhando seu Instagram que eu vi uma curiosidade aqui. Já passa para o pessoal então acompanhar lá, né? Vamos lá, Instagram é? PR Gustavo _JA. Já começa a seguir aí para você estudar a Bíblia comigo. E uma PR pergunta. Gustavo, tudo junto, _JA. Muito bem. Então eu vi uma lá que é bem interessante, vamos começar com essa aqui. Lá em Jeremias 25:10. Jeremias 25:10 fala lá, nunca se ouvirão mais o som das mós. Que bicho é esse, pastor? Mós? Que é mós? Jeremias 25:10. Essa pergunta, pastor, é muito boa. E ela vai ajudar a gente a entender algumas coisas da Bíblia. Você gosta de estudar a Bíblia? Às vezes a Bíblia tem essas palavras diferentes, né? Esses termos que não são da nossa época. E o texto diz assim, ó: farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Esse texto aqui estava falando de um período de cativeiro, né, para Judá, para o povo de Judá. E aí falou assim, pastor: por conta desse cativeiro, não se ouvirá mais o som das mós. O que eram mós? Mós eram pedras de moinho, assim, ó. Imagina que eu estou lá na minha casa, sentado, e aqui à frente eu coloco uma mesinha, tem uma pedra em forma circular e uma outra em cima. Então são duas pedras. A segunda de cima com uma haste, que eu fico girando por cima da primeira, da de baixo. E aqui entre essas pedras tem um buraquinho. Então eu coloco, por exemplo, o grão, coloco aqui no buraco das pedras e vou fazendo com que aquilo vire uma farinha, algo assim. Então, as mós eram esse instrumento. Por que então o profeta fala que não se ouvirá mais o som das mós? Porque haveriam tempos de fome. Se estava tendo som de mó, significava que o povo tinha comida, que o povo estava preparando o alimento, estava moendo os grãos. Agora, sem o som das mós, significa que não tinham o que comer. Então, por isso que é uma profecia aí de advertência contra Judá. Dessa aí vem a pedra de moinho. Tem as mós, que eram pedras menores, e aquelas pedras de moinho que Jesus falou assim: ai daquele que fizer o meu pequenino pecar, é melhor amarrar no pescoço uma pedra de moinho e jogar no mar. Então eram esses tipos de pedra, tanto essas caseiras quanto aquelas grandes que eram usadas para amassar ali as azeitonas e fazer o azeite também. Uau, Pegou? igreja! Pegou a ideia aí? Pegaram a ideia? Muito bem. Uma aqui, essa aqui é mais tranquila, tá? Começamos pesado nessa aí, vamos numa mais tranquila agora. A Bíblia, quando nós estamos estudando a Bíblia, principalmente quem está começando a estudar a Bíblia, encontra ali no Novo Testamento, fala muito em moedas ali, um denário, um talento, e o trabalhador foi lá e ganhou tantos denários, tantos talentos. Qual era o valor disso aí? Qual era o valor? Em dólar ou em real? Mas vamos lá. Dá para vocês fazerem os cálculos aqui com a diária, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Mas um denário era um dia de trabalho. Então, uma diária, um dia de trabalho. Médio aí. Quanto que seria aqui, pastor? Uma diária hoje aí. De um trabalhador médio. Qual é o valor médio? 200, vamos colocar no meio, então. 250 dólares. Então, um denário ou uma dracma equivaleria hoje a 250 dólares. A moça tinha 10 dracmas, né, e perdeu uma, então você já vai vendo o valor. Só que tem uma mulher que derrama um perfume que vai ungir Jesus com perfume. Você lembra quantos denários custava o perfume? Quem lembra? 300 denários, faz as contas aí, eu não tenho calculadora. Um ano de trabalho, juntando assim, sem gastar nada.
Então você imagina quantos $1.000 não foi aquele perfume derramado sobre Jesus, uma mulher que entregou tudo. Aí surge uma outra curiosidade. Judas vendeu Jesus por quanto? 30 moedas. Essa moeda de Judas não fala nem que era dracma, nem que era denário. Alguns acreditam que seja uma outra moeda, uma tetradracma, ou seja, 4 dias de trabalho. Então vamos colocar $1.000 cada uma vezes 30. Então seria mais ou menos esse o valor que Judas vendeu Jesus. Se for uma dracma, aí diminui aí bastante, divide por 4, esse valor seria aí mais ou menos uns 6, 7 mil, um pouco menos dólares. Olha o preço que Judas vendeu o nosso Salvador. Aí o talento, para terminar, não era moeda. Talento, gente. E o pobrezinho ganhou um talento só, pastor. Sabe quanto que era um talento? Talento não era uma moeda, era um saco de dinheiro, era medido por peso. Um talento equivaleria mais ou menos a 40 quilos de um metal precioso. Então, equivale mais ou menos a uns 300 mil, mais ou menos. Então, um talentinho só, $300 mil para você. Então, veja, se Deus te deu talento, não enterre esse talento, porque para Deus é valioso demais. Uau, que lição para começar já a nossa programação, viu? Isso aí foi só para dar água na boca, viu? Valeu? Valeu, tira gosto, amanhã tem mais, tá? Pastor, é contigo, Deus abençoe. Me ajuda aqui, Diogo, com o púlpito. Muito bem, a gente vai estar estudando e eu quero muito que até o final desse congresso você possa aprender coisas novas da palavra de Deus, amém? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma alegria para mim receber o convite, participar desse final de semana. Dá para ver quando a gente chega na igreja que tudo foi preparado com muito carinho, que os jovens estão há tempo se preparando, têm acompanhado aí nas redes sociais, e parabéns, Deus seja louvado pela vida de vocês. Que seja um encontro marcante, que seja um recomeço na minha e na sua vida. Obrigado, pastor Walter, pastor Sérgio, pelo convite. É uma alegria para mim estar com vocês. E a gente vai estudar a Bíblia esse final de semana. Eu quero, desde já, te convidar para participar de cada culto, para que você possa receber aí conhecimento da palavra de Deus e ter sua vida edificada. Hoje eu quero convidar você para abrir em Mateus capítulo 10. A cada vez que eu vier aqui, nós vamos aprender sobre um personagem da Bíblia, né? E eu quero convidar você para abrir Mateus capítulo 10. Hoje a gente, na verdade, vai estudar sobre mais de um, mas que vai trazer lições importantes para a sua vida. Mateus capítulo 10. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você foi convidado por alguém que te ama muito, que você é especial para alguém. Porque aqui o convite para os nossos membros foi assim, convide alguém especial para você para estar aqui essa noite. E se você está aqui, é porque você é especial para alguém. Mateus capítulo 10, encontrou? Amém? Muito bem, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu cuido de jovens, já foi apresentado aqui. Por que será que às vezes jovens cheios de potencial, eu não sei se você conhece alguém, as jovens cheios de potencial, pastor, tinha tudo para vencer um instrumento de Deus, acabou esfriando na fé, foi desanimando e acabou se afastando dos caminhos de Deus. Por que será, vou estender minha pergunta, que às vezes casamentos bonitos terminam e não dão certo? Por que será que algumas amizades lindas são desfeitas? Pastor, o pessoal se conversar, agora nem se fala mais. Pastor, por que será que tem gente que ouve a palavra de Deus, é convencido pela Bíblia, mas não toma decisão ao lado de Jesus? A pessoa vai só estudando, tem a Bíblia aberta lá na estante, mas não toma decisão. Por que será que, às vezes, famílias não decidem entregar o coração a Jesus? Por que será que essas coisas acontecem? Nós vamos estudar hoje sobre esses discípulos e a gente vai aprender coisas da Bíblia, mas a gente vai extrair lições e responder algumas dessas perguntas. Eu vou falar, toda vez que eu apontar para esse lado aqui, para a minha direita, esquerda de vocês, eu vou falar de um discípulo chamado Judas, ok? E do lado de cá eu vou falar sobre um discípulo chamado João. Do lado de cá quem? Judas. E daqui? Você conhece alguém com o nome de Judas? Só apelido, né?
Por que será que as mães não colocam o nome dos filhos de Judas? Quem foi Judas? Tá. Só que eu quero te apresentar esse Judas, o mesmo, de uma maneira diferente, pouco habitual. Você está com a Bíblia aí, né? Mateus capítulo 10, verso 1, diz assim, ó: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí vem a lista dos 12 e no verso 4 diz assim, ó, entre eles estava Simão, o Zelote e quem mais? Judas Iscariotes. Então dá uma olhada aqui para mim. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 discípulos. Dentre eles estava que recebeu poder também, porque ele estava entre os 12. Versículo 1 diz que ele recebeu poder para fazer duas coisas. Lê de novo aí, verso 1, o que era mesmo? Expulsar demônios e curar. Você já parou para pensar que Judas era um homem poderoso na palavra? É porque a gente fala assim, Judas era o traidor. Ei, mas antes de ser traidor, ele era um homem que orava e doentes eram curados. Ele era um homem que ordenava e o diabo fugia. Esse era Judas, antes de ser traidor, meus irmãos. Ele era um homem de Deus, ou pelo menos lutava para ser. Recebeu poder e autoridade. O que aconteceu? A gente vai descobrir. Volta uma página da tua Bíblia e eu vou ler um texto para você e vou te trazer uma teoria, tá bom? A gente não sabe o que Judas fazia antes de ser discípulo. De outros a gente sabe. Por exemplo, Pedro era o que antes de ser? Mateus. Basicamente esses aí que a gente conhece com mais detalhes. Judas a gente não sabe. Existe, dentre os estudos do Novo Testamento, acredita-se que Judas era, pelo fato, a gente vai chegar nesse ponto de cuidar das finanças, era alguém mais intelectual, talvez tinha mais conhecimento que os outros. E a forma que se estudava no período de Jesus era através da Bíblia. Então a gente pode chegar à conclusão que Judas era alguém estudioso da palavra, porque em Israel se aprendia a ler e escrever nas Escrituras. Se tinha conhecimento através do ensino da palavra. Então, Judas era alguém estudioso da Bíblia. Quando você lê o livro Desejar de Todas as Nações, tem uma palavra ali que diz assim, ó, que certa vez Judas chegou para Jesus e falou assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus responde para Judas, Judas, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você pegar a tua Bíblia, capítulo 8, versículo 19, diz assim, ó, então, aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É porque Judas, aí tem alguns que falam assim, ele disse a mesma palavra e recebeu a mesma resposta. Não significa que ele é o escriba, mas significa que ele era alguém abnegado. O que é isso? É aquela pessoa que está disposta a abandonar tudo para seguir a Jesus. Então, olha aqui para mim, Judas curava enfermos, expulsava demônios, entendido das Escrituras, e era um homem abnegado, ou seja, pastor, mas ele se ofereceu, né? Tudo bem, se ofereceu, mas foi. Tem gente que Jesus chamou e não veio. E ele abandona a vida que ele tinha, a gente não sabe o que ele era, mas era alguém inteligente e era alguém que abandonou a vida que tinha para seguir a Jesus. Vamos ver só mais um texto sobre Judas, João, capítulo 13. A gente vai ver sempre versos aí bem pertinho hoje, um do outro. Você está em Mateus, vai para Marcos, Lucas e João. João, capítulo 13, verso 29. Que diz assim, ó, João, capítulo 13, verso 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Até aí, Judas cuidava de quê, gente? Bolsa de dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Doações. Jesus não cobrava, não, falava assim, dá aqui a chave do teu carro hoje e você vai ser abençoado. Não era assim, não?
Não existe isso na Bíblia, viu, gente? As pessoas, Jesus não cobrava para fazer milagre. Parece óbvio dizer isso nessa igreja, porque essa igreja tem ensinado o que a Bíblia ensina. Mas eu era pastor na igreja adventista, obviamente, mas lá no interior de Minas, e um dia entrou uma moça na igreja, ela estava passando na porta, e ela entrou e falou assim: pastor, pessoal, orem por mim, pode fazer uma oração? Eu falei: claro, podemos. E aí reuni ali os irmãos que estavam juntos, a gente orou, e aí no final da oração ela disse assim: ai, obrigado, quanto custa? Eu falei: o quê? Ela: quanto que eu tenho que pagar? Eu fiquei ofendido, lógico, e eu disse assim: não estou te entendendo, como assim quanto custa? Não custa nada, a gente orou aqui, a oração é muito importante, mas é de graça. Ela: ai, pastor, desculpa, eu não quero ofender, é porque eu estava descendo aqui a rua da igreja, e lá em cima tinha uma outra igreja com uma placa, né, falando para parar de sofrer e tal, e aí eu entrei, aí cheguei lá, pedi oração, e o líder disse assim: oração, qual o motivo? Eu acho que eles tinham uma tabelinha assim, né? Pelo meu casamento. Aí ela me relatou que o líder disse para ela: pelo casamento é um salário mínimo. Acredita nisso? São alguns absurdos que a gente vê. E, infelizmente, as pessoas lá fora que não estudam a Bíblia acham que todo mundo é igual, que toda igreja é igual. Então você que está conhecendo aqui essa igreja, fique tranquilo. Essa igreja ensina o que a palavra ensina, né? Sem esses absurdos que a gente vê por aí, que infelizmente mancham o nome de Deus. Volta aqui para a cena. Os discípulos se reuniram, começaram a vir essas doações de gente que quer ver o evangelho crescer, que quer ver o evangelho se espalhar, e alguém tinha que cuidar. Agora uma pergunta para você: quais são as características de pessoas, ou quais deveriam ser as características de pessoas que cuidam de dinheiro? Imagine lá no teu negócio, alguém vai cuidar do dinheiro. Quem que você escolheria? Quais características tem que ter essa pessoa? Pode me ajudar? Fala aí uma coisa. Honesto, confiável, responsável. É isso aí, ó. Tem que ser bom também com cálculo. Não adianta ser honesto e não saber fazer conta, né? Disciplinado, beleza. Aí os discípulos se reuniram e falaram assim: ei, gente, quem é que vai cuidar do dinheiro? Aí um diz assim: ó, eu não, dinheiro só dá problema, eu não quero mexer com o dinheiro. Aí o outro fala assim, ó, porque tinha tudo quanto é temperamento, né? Ó, você não, eu te conheço. Talvez falando para o Mateus, que era cobrador. Gente, quem era o mais capaz para cuidar de dinheiro? Mateus, mexia com dinheiro, era a profissão dele. Só que a fama do cobrador de impostos é que ele colocava um pouquinho para ele, né? Então falou: você não tem um histórico muito bom, não. Aí o outro dizia assim: ó, aquele ali não. Só que tinha um que todo mundo falou assim: ó, esse é honesto, responsável, habilidoso com as finanças, tem capacidade intelectual. E aí diz mais, diz assim, ó, o Espírito de Profecia diz assim, ó, que ele era bom de relacionamento, inspirava confiança, honestidade, inspirava, pelo menos todo mundo pensava. E aí tem uma última característica que dá muita raiva de Judas, no livro Desejar de Todas as Nações. Sabe o que é? Diz assim, que Judas era de imponente aparência. Em outras palavras, era bonitão. Aí você fala assim: ah, não, tinha tudo para vencer, ó. Curava enfermos, expulsava demônios, entendido das Escrituras, um homem abnegado, de confiança, honestidade, bom de relacionamento, bom para negociar lá fora, cheio de dons e talentos, e ainda era bonitão. Antes fosse feio, né? Agora a pergunta é: qual foi o final de Judas? Tinha tudo para vencer, mas fracassou. Qual que foi o final de Judas? Vamos para a curiosidade, mais uma. Ó. Como é que Judas morreu, gente? Agora vocês não querem falar, né? Só porque eu falei que é curiosidade. Judas morreu como? Enforcado. Então vamos ver. Mas está isso escrito na Bíblia? Certeza? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 16. Atos capítulo 1, verso 16. Que diz assim, ó:
Irmão, isso aqui, irmãos, foi a cena que precisavam substituir Judas. Aí os discípulos reuniram e antes de escolher Matias falaram assim, ó, irmãos, verso 16, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Agora olha o verso 18, o que aconteceu de fato? Ora, esse homem adquiriu um campo com preço de iniquidade ou de pecado, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ué, algumas traduções dizem assim, e Judas, se jogando de cabeça, partiu no meio e os seus órgãos saíram para fora. Mas ele não enforcou, pastor? Pois é. A Bíblia está dizendo que aconteceu outra coisa. É porque é o seguinte, vou te explicar. Os evangelhos dizem assim, que depois que Judas traiu Jesus, fala assim, e Judas foi se enforcar. Só que o livro de Atos menciona que até isso deu errado, ou não foi talvez 100% como ele planejou. O que acontece? Quando Judas vai se enforcar, ele pula, e em algum momento a corda arrebenta, e o galho quebra, a corda arrebenta, e ele cai precipício abaixo, espatifa-se no chão, e os seus órgãos saem para fora. E o Espírito de Profecia ainda diz assim, e os cães comem os restos de Judas. Por que será que jovens cheios de potencial se afastam dos caminhos de Deus? Por que será que às vezes casamentos bonitos terminam, hein? Por que será que às vezes famílias lindas são destruídas? Por que será que tem gente que é convencido pelo Evangelho, mas não toma decisão? Por que será que tem gente que tinha tudo para se entregar e ser uma bênção nas mãos de Jesus, acaba dando espaço para o inimigo? Gente boa, que é aí, ó, cheio de dons e talentos. Por quê? Vamos lá, tem um outro discípulo aqui esperando a gente. Quem lembra é? Você conhece alguém com o nome de João? Tem João aqui hoje? Deixa eu ver. Ali o João ali, ó. O meu mais velho também chama João. Por que as mães colocam o nome dos filhos de João? Quem foi João? Discípulo? Pega a tua Bíblia então, que eu quero te apresentar direito esse João aí, viu? Marcos capítulo 3. Vamos ver esse João, vamos ver o que a Bíblia diz sobre ele. Marcos capítulo 3. Está aí pertinho também. Marcos 3. Diz assim, ó, Marcos é o mesmo relato de Mateus sobre o chamado dos 12, só que agora na ótica do evangelista Marcos. E aí olha o que diz o verso 14, diz assim, ó, então Jesus designou 12 para estarem com ele, para os enviar e pregar. Aí vem a lista dos 12. Só que no verso 17 diz assim, ó, entre eles estava quem? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais Jesus deu para eles o nome de Boanerges, que quer dizer discípulo amado, não? Depois. Filho do trovão. Sabe quem deu esse apelido? Jesus, que falou assim, ô João, seu temperamento é tão forte, isso é tão difícil, que eu não vou nem te chamar pelo nome. Vou te chamar por um apelido, que filho do trovão. Você tem que mudar esse gênio. E deixa eu falar uma coisa para você, e não tem nada de bonito nisso não, viu? Se você é meio filho do trovão, se converta já. Porque é importante ser transformado. E sabe, a gente encontra às vezes irmão, pastor, é porque eu sou assim mesmo, eu sou nervoso. Então muda, irmão. Converte. Outro dia eu estava no Rio, e tinha muito tempo que policial não me parava. E tinha um policial federal, que eu estava numa avenida, aí eu estava devagar, os carros passando, e ele fez um sinal assim, ó. Ele, na cabeça dele, eu acho que ele estava certo, ele fez para parar. Só que eu, como tinha muito tempo que eu não passava perto de policial, eu vi o braço dele assim, eu entendi que era para ir devagar. Então, eu não só não parei, quanto passei olhando para ele ainda assim, ó. Esse homem, eu nunca vi um policial tão bravo. Ele deu um grito na minha janela e falou assim,
Você não entendeu, não? E no susto, o que eu respondi? Não. Tudo assim, ó, muito rápido. Aí ele, então encosta aí que você vai entender agora. Eu, puxa vida, encostando. E aí eu ia para a igreja, estava vindo para a igreja, era um sábado de manhã. Já mandei um WhatsApp, pastor, acho que eu vou atrasar um pouco aí. Se prepara. Só que esse homem é muito bravo. Eu desci do carro, ele olhou para mim e falou assim, e tinha um outro carro esperando, e ele falou assim, você espera aí. E já fica sabendo, eu vou fazer de tudo para prender seu carro hoje aqui. Vai ser dentro da lei, mas eu vou achar coisa e vou prender seu carro. Você espera aí. Eu, rapaz, que homem bravo. Aí eu já mandei outro WhatsApp, pastor, acho que eu não vou chegar não. Eu já penso aí num pregador. E eu falei, não é possível, eu estava vindo para a igreja. Era Semana Santa lá, e era um tema, eu estava com a camisa do tema, escrito assim, o amor vive. Aí eu saí do carro e fiquei esperando. Puxa vida, que homem bravo. Em segundos, né? Foi do 0 ao 100 muito rápido aqui. E ele atendeu o carro. Só que esse pessoal muito nervoso, eles dão lá os rompantes dele, depois vai acalmando, né? Então ele atendeu lá, e quando ele voltou, ele me viu. E ele viu a blusa, talvez falou assim, você está indo para onde? Ainda bravo. Aí eu, tranquilo, humilde... Falei, estou indo para a igreja. Aí ele foi e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Aí o homem mudou, porque eu acho que ele era crente também. Ele mudou. Ele foi e falou assim, ô pastor, tem que parar, pastor, quando fazer assim... Aí eu tive a oportunidade de explicar. Falei, meu irmão, me desculpa, eu entendi que era para ir devagar. Ele, não, pastor, assim é parar, pastor, assim, ó, é parar, então tem que parar. Eu falei, me desculpa. Ele, pastor, tem que parar. Vai que você pega um policial estressado aqui. Você acredita? Aí eu não acreditei, eu falei, não, ainda bem que foi você, né? Ele, pastor, não, tá aqui, meu irmão, ó, pegou meu documento e devolveu, falou assim, ó, não, vai lá para a igreja, pastor, tá indo para a igreja, pode ir lá, tá liberado, pastor, ora por mim lá. Aí eu fiquei com raiva desse cara uns 2 dias, eu falei, vou orar mesmo. Eu falei, que homem bravo, gente, é irmão de igreja, tá vendo? Mas olha o temperamento desse irmão. Aí Jesus olha para João e fala assim, ó, filho do trovão, temperamental, arrogante, incontrolável. Esse era o João, o preferido de muita gente. Aí a Bíblia diz que não era só isso. Uma vez ele chegou para Jesus, quer dizer, Jesus uma vez deu um sermão assim, ó, gente, vamos aqui reunir vocês, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Quem quiser ser o maior, tem que ser o servo. Sabe por que Jesus falou? Por causa do João. Porque o João tinha chegado para Jesus, sem ninguém ver, e falou assim, Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, coloca eu do teu lado para a gente mandar junto com o Senhor lá e tal. Arrogante, temperamental, queria os melhores lugares, incontrolável. Pega a tua Bíblia aí e vai para Lucas capítulo 9. E essa cena aqui você já deve ter lido, mas soa como se fosse um negócio assim, engraçado, não é possível. Lucas capítulo 9. Versículo 49. Lucas 9, versículo 49. Olha essa cena. O que o João fazia? Lucas 9, 49. Diz assim, ó. Se eu estiver indo rápido demais, você fala aí que eu espero. Lucas 9, 49. Diz assim. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Pera, dá uma pausa aí, a gente vai continuar a leitura. Você entendeu até aqui? O pessoal estava expulsando o demônio não saía, e de repente eles olham para o lado e vê o João chegando. Ele deve ter pensado assim, agora você vai ver aqui, diabo, o João vai chegar aqui e vai te expulsar. Só que o João, ao invés de expulsar o demônio, ele expulsa as pessoas. Você entendeu? Ops, vamos embora aí, deixa o diabo quieto aí, vamos embora. Vocês não podem fazer isso não, em nome de Jesus. Olha a ideia dele. Aí o verso seguinte, Jesus repreende, diz assim, mas Jesus lhe disse, não proíbas, porque quem não é contra vós,
é por vós. Então, só para você entender o tipo de gente que era João. Ao invés de se preocupar em libertar o endemoniado, ele está preocupado com as pessoas. Ele que tinha que ser a estrela, era João. Se não te desse um tapinha nas costas dele ali, ele não estava feliz, orgulhoso. Aí a cena seguinte, é o que vem aqui depois do texto, é assim, ó, só para você entender. Jesus, imagina que aqui à frente é um mapa, ó. Jesus está aqui, e é lá no púlpito é onde Jesus queria ir, Jerusalém. Só que era longe, tinha que dormir em Samaria. Só que samaritano não gostava de quem era de Jerusalém. Por isso que Jesus falou assim, gente, vai 2 lá na frente e prepara lugar para a gente dormir, porque senão o pessoal lá não gosta da gente. Aí sabe quem que Jesus mandou? Quem que ele mandaria? Jesus mandou João. Aí o João foi. Só que diz a Bíblia que os samaritanos olharam para ele, eles viram que eram judeus, e falaram, não, aqui não. Aí a reação do João é a seguinte, ó, versículo, é o mesmo capítulo aí, continua a leitura, eu te expliquei agora os 51 e 52, e o verso 53 a reação. Mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aí entrou em cena agora, irmãos, o discípulo do amor, verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Você pensou? Senhor, vamos orar aqui para todo mundo morrer queimado aqui. Ah, Senhor, manda fogo e mata eles. Esse era o João. Esse era o João queima. Aí você olha para um camarada e vê assim, ó, orgulhoso, temperamental, incontrolável, nervoso, queria os melhores lugares, vaidoso, não tinha nada de amor. Aí a pergunta é, qual foi o final de João? João se tornou discípulo do amor. Escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, que também está no Novo Testamento, e o livro de Apocalipse. Ué, por que será que jovens que tinham tudo para fracassar vencem? Por que será que tem gente que foi às vezes longe, mas se reconcilia com o Senhor e é transformado? Por que será que às vezes casamento que estava falindo e é restaurado em nome de Jesus? Por que será que amizades que estavam desfeitas são reatadas? Por que será que gente que tinha motivos humanos para não entregar a vida a Jesus, se entrega, é batizado, entrega a vida a Jesus e é nova criatura? Por que essas coisas acontecem? Um tinha tudo para vencer, fracassou, e o outro tinha tudo para fracassar e venceu. Qual que é a lição que a gente pode tirar para mim e para a sua vida? Porque afinal de contas nós somos esses discípulos modernos, a gente também está na nossa caminhada, na nossa jornada. Então aqui vai algumas lições. Como é que você pode... O que você precisa fazer para que você não seja uma estatística como Judas? Para que lá na frente as pessoas não digam assim, lembra de fulano? Poxa vida, teve tantas oportunidades com Deus e rejeitou. E olha que fim trágico. O que eu preciso fazer para isso não acontecer na minha vida? Vamos lá, primeira lição é essa aqui. Ó. Se você esquecer de tudo aqui hoje, você vai lembrar de 2 palavrinhas. Repete comigo a palavra conviver, relacionar. Qual que é a primeira? Tem diferença? Pensa aí. É possível, inclusive, debaixo do mesmo teto, pessoas convivem, mas não se relacionam. Concorda comigo? A vida com Jesus, escuta, é a mesma coisa. É possível conviver com Jesus, que é o básico. Judas convivia, enquanto João passava da convivência para um relacionamento. E hoje não é diferente. Enquanto, veja, os dois tiveram o mesmo Jesus, os mesmos sermões, o mesmo poder à disposição, mas finais diferentes. Assim é na igreja. Todo mundo vem aqui, escuta a mesma coisa, canta os mesmos hinos, mas nem todo mundo toma a mesma decisão. Você está entendendo a responsabilidade? Você está entendendo a importância de você tomar uma decisão ao lado de Jesus? E essa decisão teu pai não pode tomar para você, teu esposo não pode tomar, você tem que tomar. E isso vai definir o seu destino eterno.
Então veja, como é que eu faço para tomar boas decisões? Você não pode só conviver. O que é conviver? Vamos ser práticos? Conviver é isso aqui que a gente está vindo. Ó. Vem a igreja, aí a gente fala assim, vamos cantar, você canta, vamos ajoelhar, você ajoelha, vamos ler aqui agora a Bíblia, você lê. Isso é conviver. É importante? Muito. Mas é suficiente? Não. Por quê? Porque a maior parte do tempo você não passa aqui na igreja, você passa lá fora. Então, quando o culto acabava, é isso que João fazia. Ele continuava na presença de Jesus. Ele não queria só conviver, ele queria relacionar. Então, ele orava, ele buscava, ele queria ter comunhão com o Mestre. E assim, você também pode se relacionar. Como, pastor? Quando o culto acaba, será que você tem orado lá na tua casa? Como você ora? Aqui você canta, porque a equipe de louvor fala assim, vamos ficar em pé e você canta. Mas qual foi a última vez que você colocou um louvor lá na tua casa e fica adorando? Qual foi a última vez que você ajoelhou no seu quarto e fala assim, não, eu preciso sair daqui hoje, mas pai, eu só posso sair na tua presença? Relacionamento começa quando a gente abre os olhos. Do lado da minha cama tem minha Bíblia e meu celular. E ali eu já tenho a minha primeira decisão, eu vou conviver ou vou relacionar? A minha vontade, sabe qual é? Muitas vezes, pegar o celular e já ir resolvendo minhas coisas e tal. Só que aí o Espírito Santo fala assim, Gustavo, vai relacionar. Relacionamento tem que ser regado, senão morre. Então vamos lá. E aí eu vou ler minha Bíblia e tal, e depois... E ao longo do dia a mesma coisa. Aquilo que eu falo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu acesso, eu vou tomando pequenas decisões que demonstram se eu estou convivendo ou se eu estou me relacionando. E isso é o diferencial para saber se você vai ter um futuro brilhante com o Senhor ou se infelizmente você vai permitir se afastar de Deus. Segunda e última. Primeira, conviver ou relacionar. Segundo motivo, por que tem gente que tem tudo para vencer e fracassa, pastor? Casamento termina, amizade desfeita, e outro que tinha tudo para dar errado é restaurado, transformado e milagres acontecem. Por quê? Porque Judas, escuta, tinha 2 defeitos, e são os mesmos defeitos que no meu ministério eu tenho visto jovens abandonando a fé, casamentos terminando e tudo isso que eu já falei hoje aqui. Judas tinha, sabe quais defeitos? Crítico e orgulhoso. Judas era muito crítico, ele falava mal dos discípulos, dos planos de Jesus, para ele a ideia dele era a única que dava certo. Hoje eu ouvi uma frase assim, ó, você começa crítico, depois se torna cético e depois se torna um cínico. É o processo. A crítica vai fazendo isso com você. Você já viu? Tem gente que é casado, mas só sabe criticar, não tem elogio nenhum mais. É um casamento que se não mudar vai morrer. A mesma coisa tem gente que faz na igreja. Só vê defeito nas coisas de Deus, na liderança, nos irmãos e tal. E aí sua fé vai sendo abalada. Porque seu olho... O que acontece com o olho do crítico? Gente, o olho é treinado para ver defeito. No casamento, assim, ó, a pessoa faz 10 coisas certas, você não fala nada. Falou uma errada, seu olho já é treinado. Você se treina para ver defeito. Então, se você é um crítico, toma cuidado. O crítico é assim, ó, pode cair fogo do céu aqui hoje. Ó. Aí todo mundo vai falar assim... O crítico vai falar assim, fogo meio laranja, né, pastor? Sei não. Porque o olho dele já é treinado para ver o defeito. Então, se você luta com isso, toma cuidado. E deixa eu dizer mais. Cuidado na tua casa. Eu tenho 2 meninos lindos ali, vocês viram. E a minha esposa, vocês viram, trabalha na igreja também. Então, nosso assunto é tudo de igreja, todo dia, toda coisa. E os meninos estão acostumados a ouvir. Só que, às vezes, a gente para de falar da igreja e a gente vai falar de alguém da igreja. Aí a gente está conversando, pois é, fulano... Ó, os meninos podem estar lá brincando. Fala assim, fulano. Eles param e ficam assim. Ó. Escutando, fofoqueiro. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Não fale da igreja de Deus. Tem defeitos? Tem, mas é a igreja de Deus. Não fala do povo de Deus. Tem defeito, mas é o povo de Deus. Então ensina a sua casa a amar a igreja de Deus, a amar o povo de Deus e a trabalhar pelas coisas de Deus. É muito fácil só falar de defeito e criticar. Mas pôr a mão na massa é o grande desafio. E Deus está te chamando para isso. E a sua descendência está vendo o seu exemplo. Outro problema, orgulho. O que é o orgulho? É aquela pessoa que fala assim, esse sermão foi uma benção, mas não era para mim não.
Foi bom, pastor. Você pregou que o pessoal precisava ouvir. Já viu gente assim? Então, tinha um irmão, isso aí eu não sei se é real, não. Diz que tinha um irmão que ele, toda vez que o pastor saía, ele dizia assim: pastor, o sermão foi uma bênção. Os jovens precisavam ouvir. Aí no outro dia, pastor, o sermão foi uma bênção. Aquela família lá precisava disso, viu, pastor? Aí o pastor ficava intrigado com esse irmão. Puxa, esse irmão tudo era para os outros. Aí disse que teve um dia que choveu e era o irmão que abria a igreja lá no dia, na escala. E aí disse que foi só o pastor e o irmão na igreja. Aí o pastor falou assim: hoje eu vou pegar ele, né? Aí disse que o pastor pregou seu melhor sermão. Agora eu quero ver o que esse irmão vai falar. Aí foi para a porta cumprimentar. Aí disse que quando o irmão saiu, o irmão disse assim: ei, pastor, o sermão foi uma bênção. Pena que quem precisava ouvir não veio, né, pastor? Tem gente que é assim, né? Não seja esse tipo de gente, senão você vai ser igual o Judas. Pode ser cheio de dons e talentos, mas você vai fracassar. Agora, João tinha mais defeitos que Judas tinha, mas ele tinha uma qualidade. E essa qualidade eu quero que você fique com ela essa noite. Ele tinha humildade espiritual. O que é isso? É aquela pessoa que ela erra, só que ela é sincera no arrependimento e ela se levanta. Só que ela erra de novo e se levanta. E a caminhada dela não é uma linha perfeita. Não, ela falha, mas ela levanta. Só que ela é sincera. E aí, de tanto insistir em ficar de pé, ela vai caindo menos, a ponto de filho do trovão se transformar em discípulo amado. E é isso que Deus está te chamando para viver. Eu recebo alguns jovens que falam assim: pastor, teve uma menina que eu nunca mais esqueci da mensagem dela. Ela mandou um direct assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: mas por quê? E ela dizia assim: porque eu ando fazendo umas coisas que eu sei que são erradas e eu acho errado ficar na igreja. Olha o que o diabo fala para alguns de vocês. Ele diz assim: você é um hipócrita por estar aqui. Você é hipócrita porque você tem cometido pecados e ainda está na igreja. Ei, isso é a voz do diabo, não escuta isso não. A voz de Deus é assim: é agora que você tem que estar ainda mais na minha presença. Então não abandona os caminhos, não abandona não deixa de segurar a minha mão, porque é assim que um filho do trovão vai se transformar em um discípulo amado. É o milagre da transformação, acontece com comunhão, e é uma decisão que você tem que tomar. E a boa notícia é que o mesmo Jesus que estava disposto a transformar Judas, que transformou João, está presente aqui nessa noite, nessa igreja, amém? E foi Ele que te convidou para estar aqui, porque Ele quer fazer um milagre na tua casa. Ele quer restaurar a tua família. Ele quer te dar um futuro feliz. Ele quer abençoar seus planos, seus projetos. Ele está disposto a fazer tudo isso. Só que você precisa, mais do que conviver, você tem que se relacionar. Deixa eu terminar contando para você uma última história. Eu fui dar um estudo bíblico uma vez. Eu comecei meu ministério muito cedo. Eu tenho 38 anos, mas eu fui com 18 estudar. E aí eu lembro que eu fui muito novinho e tal. O pessoal falava, eu fui apresentar, foi até engraçado. A gente foi estudar, e lá desde o início do curso, eles mandam a gente fazer um estágio para ajudar igrejinhas da região. E eu fui estudar lá na Bahia e tal. E aí chegou uma irmã e falou assim, eu lá no primeiro ano de teologia, com 18 para 19 anos, e já me sentindo assim um pastor, né? Aí a irmã me apresentou, foi minha primeira... Não foi bonito igual vocês fizeram aqui, não. A irmã disse assim, olha, irmãos, olha cá, olha as crianças que a associação mandou para a gente. Eu olhei para a irmã e falei, puxa, irmã, já me jogou lá embaixo. Aí eu falei, eu vou mostrar para essa irmã que eu vou jogar duro aqui e tal. E eu estou te contando isso, você vai entender o porquê. Porque essa irmã me pediu uma coisa que se fosse hoje eu diria não. Mas por conta da minha juventude e inexperiência, eu acabei cedendo. À tarde ela disse assim, Gustavo, tem um estudo bíblico hoje à tarde. Eu falei, tudo bem. Que eu queria mostrar para ela, estudo bíblico normal. Só que eu queria demonstrar a disposição dobrada para tirar essa imagem de que porque a gente era muito novo, não era apto para o trabalho. E ela disse assim, tá bom, 3 horas. Eu falei, 3 horas. Aí 3 horas lá, um sol quente no interior da Bahia. Vamos lá, vamos. Aí ela disse assim, só tem um problema, eu não vou poder ir nesse estudo. Eu falei, tudo bem, irmã, a gente vai. Ela, mas tem um outro problema. É porque o estudo bíblico é para uma mulher e ela está sozinha em casa.
Eu falei, irmã, aí fica complicado, né? Porque a gente não mora aqui no povoado, o pessoal não conhece a gente e pega mal. A gente ir na casa de uma mulher, são dois, era eu e o colega que fazia estágio também. Nós dois homens ir na casa de uma mulher sozinha não é legal. A ideia é que tivesse outra mulher. Ela, eu sei, né? Mas não dá, porque vocês têm que ir. E outra, esse estudo bíblico já está acontecendo há várias semanas, não pode deixar a mulher na mão. Aí eu falei, irmã, mas e tal? E aí, como eu disse para você, ela insistente, o colega ficava mais do lado dela. Eu falei assim, então tá, a gente vai, tudo bem. Ela, não tem problema não. Aí a gente já estava se preparando para ir, ela disse assim, só tem mais um detalhe. Já viu quando a pessoa quer te contar uma coisa e vai parcelando? Qual que é o detalhe? Ela, é porque essa mulher está sozinha, porque ela faz estudo bíblico escondida do marido. Aí eu falei, aí não dá, irmã. Não, aí não dá, não. Aí vai dar muito perigo. Imagina um povoado aqui. Ela, meus filhos, pode ir, já estou na 6ª lição, nunca tive problema. É o horário certinho. Esse horário ele não está em casa, já tudo programado há semanas. E ele não, o marido não está em casa, não. Ó, eu falei, irmão, só de alguém ouvir essa frase aqui já dá um problema. Vai lá porque o marido não está em casa. Falei, não vou, não. Ela vai, e o colega do lado, dá para resumir a história, 2 contra 1, eu ali querendo mudar aquela imagem. Eu falei, puxa vida, então tá, né? Vamos lá. Aí ela falou assim, só tem mais um detalhe. Esse homem disse que odeia crente. Eu, puxa, tem isso também, ela é. E um último detalhe. O que é? Pode piorar? Aí ela me falou, não sei quantos vão se lembrar. Naquela época, passava um programa na televisão e ela disse assim, vocês já ouviram falar do programa que chama Linha Direta? Quem lembra desse programa? Lembra? Era um programa que era só sobre foragidos da justiça, matador, gente que era assim, fulano matou tantos, procura-se. Era esse o programa, fazia simulações dos crimes. Aí a irmã me diz assim, inclusive o pessoal do povoado, todo mundo aqui tem medo dele, que diz que ele já apareceu até no Linha Direta. Eu, irmã, como é que a senhora arruma um estudo bíblico desse? Ela, porque, né, temos que evangelizar. Eu falei, mas desse jeito, é difícil. Ela não pode ir, vai dar tudo certo. E aí eu fui, morrendo de medo e falando para o colega, quando chegar lá, a gente só faz uma oração e a gente volta. Ele, não, vai dar certo. E a casa eram sítios. Então a gente não tinha nem vizinho. Eu falei com ele, ó, se gritar, você já sabe, ninguém vai escutar. Olha aqui, ó. Ele, não, vai dar certo. E aí quando nós chegamos lá, batemos na casa, a mulher atendeu. E olha, tudo bem, nós somos da igreja da irmã Raimunda, que está dando um estudo bíblico. Ela, tudo bem. Pois é, hoje ela não pôde vir, nós viemos no lugar. Ela, não, sem problema, pode entrar, pode entrar. E aí nós entramos, parecia que estava fazendo uma coisa errada, né? Entramos e ela, pode entrar e tal, fechou a porta. E aí ela sentou aqui, eu me lembro até hoje. Ela sentou desse lado, não era uma casa grande, mas ela sentou do lado, o colega aqui, e eu fiquei aqui assim, ó, de frente para a porta, olhando para lá, para ela. E em um determinado momento, essa mulher ganhando confiança na gente, começou a desabafar. E falou assim, meu marido é um homem muito violento. Eu falei, estou sabendo das histórias aí. Aí ela disse assim, não, pior é quando ele bebe. Eu falei, onde é que ele está? Ele está no bar. Aí eu já olhei falei, cara. Só que foi o seguinte, antes do horário terminar, eu escuto o homem vindo num galope do cavalo, porque era roça, o pessoal anda a cavalo, e ele vem, parecia que estava numa corrida de cavalo. Eu olhei pela janelinha, uma velocidade vindo para a direção da casa dele. A mulher viu e falou, meu marido está chegando. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Tô vendo mesmo, meu Deus do céu. Aí, o homem veio correndo. Eu só lembro de ter pegado minha Bíblia, não lembro de muita coisa, só lembro de ter pegado minha Bíblia. Fiquei em pé, falei, agora já era, não tem como correr não. Fiquei em pé, coloquei minha Bíblia assim no peito, assim. Vai dizer assim, não é possível. Esse homem deve odiar tanto, crente. E fiquei orando, Deus, estou dando estudo bíblico, estou começando. Aí o homem veio com o cavalo, e ele veio. Quando ele chegou, ele deu um pulo assim do cavalo, e ele puxou da sela do cavalo assim um facão,
e deu um grito assim, ó: hoje eu mato um! E veio em direção à casa dele com um facão. Imagina? Aí eu falei, agora é só esperar, agora não tem o que fazer não. E esse homem veio com um facão na mão. Aí, foi por isso que eu estou te contando essa história. Algo sobrenatural aconteceu. Quando esse homem chegou assim na porta da casa dele, ele parou. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que alguém lá no bar deve ter dito assim para ele: tem homem na tua casa com a tua mulher. Não explicou, né? Não é possível esse homem odiar tanto o crente para matar. Aí quando ele chegou, ele estava com o facão na mão e veio bravo. E eu estava aqui parado, o Rafael, que era outro colega aqui, ele parou na porta, olhou um pouco assim acima, e ele fez assim, ó, e caiu assim, meio de joelho, e o facão caiu de lado. E eu aqui parado assim, sem entender nada. E ele olhou pra gente e falou assim: os anjos de Deus estão na minha casa. Eu fiquei sem entender, a mulher também assim, ninguém entendendo nada. A gente não esperava essa reação. A gente esperava que ia ter que explicar: olha, não é o que o senhor está pensando. O homem lá. Aí de repente ele olha pra gente e diz assim: eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão falando de Jesus, né? Aí nessa hora a gente ficou corajoso. Nós estamos falando de Jesus. Estamos falando sim de Jesus para sua esposa. Aí ele começou a chorar. E ele dizia assim: então me responde uma coisa. Esse Jesus aí, vocês creem mesmo nele? Nós cremos. Então será que ele tem poder para mudar a minha vida? Porque eu sou um homem mau. Eu já fiz o mal com muita gente. Aí ele chorava, irmãos, igual uma criança. Mas eu não quero mais ser assim, eu estou cansado. Você viu alguém assim, cansado? Você já se sentiu assim, cansada? Cansado de viver um cristianismo mais ou menos? De ter uma vida espiritual meia, mais ou menos, sabe? Cansado da vida que você tem levado? Orando e talvez pedindo: Senhor, e aí? Estou cansado de viver desse jeito. E aquele dia nós levantamos aquele homem e ele tomou uma decisão. Ele decidiu não só conviver, ele queria relacionar com Jesus. Foi uma tarde linda. Ele aceitou Jesus como Salvador. E nós saímos daquela casa depois assim: ai, Senhor, obrigado, né? O Senhor nos livrou. E eu vou te confessar uma coisa que você precisa entender essa noite. Assim como naquele dia, aqui hoje eu sou só um instrumento. E o instrumento é falho. Por que eu digo isso? Porque em algum momento eu olhei e saí daquela casa aliviado por um lado, mas por outro pensando assim: será que esse homem vai se lembrar de tudo que ele viveu aqui? Porque ele estava bêbado, né? E eu estou te contando isso exatamente para demonstrar que o poder é do Senhor em te trazer aqui essa noite. Eu não sei quem precisa ouvir isso aqui que está ouvindo. Eu não sei quem está cansado de viver um cristianismo mais ou menos. Eu não sei quem anda só convivendo com Jesus e está vendo a fé diminuindo a cada dia por conta disso. Mas hoje Jesus está te chamando para um relacionamento. Você tem certeza que é com você isso, é para você isso. Eu não sei se tem alguém que tem vivido lutas em casa ou nos relacionamentos e está entendendo essa noite que você precisa tomar uma decisão para que a mudança aconteça, para que o milagre da transformação aconteça na tua casa, na tua vida, no teu coração. Eu sou só um instrumento, mas o Espírito Santo sabe. Só que no sábado seguinte, eu estava à porta da igreja. Você não conhece, mas tenta imaginar a cena. Eu olho de longe e vejo um casalzinho vindo, de longe. Ele, com a roupinha simples, mas a melhor que ele tinha, segurando aqui as rédeas do cavalo, ele a pé e a esposa montada em cima, assim, ó. E ele com a bíbliazinha. Eu nunca mais esqueci. Ele chegou na porta da igreja e disse assim: irmãos, eu também quero esse Jesus aí para minha vida. Estava sóbrio.
Jesus venceu e Ele pode vencer na sua vida também. Ele não te trouxe aqui à toa, é para dar um reset, para renovar. Ele te trouxe aqui para um recomeço, para uma oportunidade de perdoar, de transformar você de filho do trovão a discípulo amado. Você aceita o convite do Senhor? Sabe que, como Judas e João, todos nós temos as mesmas oportunidades. E o que vai valer é a sua decisão ao final. O que vai valer é como você vai sair daquela porta para uma vida mais perto de Deus, com compromisso com o Senhor, ou se você vai adiar e adiar. O que vai valer, moça, rapaz, adolescente, é se você vai viver sua própria fé, vai ler mais a palavra, vai buscar, ou você ainda vai depender dos seus pais para falar, lê a Bíblia aí, filho. É você que escolhe. Mas Jesus está te chamando para começar. Você não vai ser perfeito. Você vai ter altos e baixos. Mas é lutando e insistindo que filhos do trovão se transformem em discípulos do amor. Nós vamos ter música, eu oro. Eu quero orar por você. O que a gente tem agora? Vamos orar? Ou vai ter louvor? Então vem cá, podem vir. Eu quero orar depois por você. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida. Deixa Ele entrar no teu casamento, na vida dos teus filhos, dos teus negócios. Deixa Ele dar um recomeço para você e para sua casa. Você não veio aqui à toa. Ele te convida para mais do que conviver, se relacionar. E Ele está aqui de braços abertos. Ele não está dizendo preocupado com o que você fez de ontem para trás, de hoje para trás. É vida nova que Ele te oferece. Você pode ficar de pé? Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa. Há perdão na casa do Senhor. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. O meu Pai, Ele é seu Pai. o teu Pai, o nosso Pai. Ele é o seu Pai que te trouxe aqui hoje. Ele vai te dar vida nova. Amém? Fecha teus olhos, deixa eu orar por você. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E assim como operou milagres no passado, transformou homens e mulheres, o Senhor continua fazendo a obra no nosso coração, através do Espírito Santo, que nos trouxe aqui em tua casa, nossa casa, a casa de nosso Pai, para nos dar vida nova, para nos dar recomeço, e transforma o nosso coração, Pai. Às vezes somos como João, filhos do trovão. Às vezes somos críticos e orgulhosos como Judas. Mas o Senhor estava disposto a transformar ambos, assim como nessa noite o Senhor nos trouxe para um convite de mudança, de transformação. E nós dizemos sim
transforma a nossa vida, entra na nossa casa, restaura o que precisa ser restaurado, Pai. Nos dê força para vencer o pecado que tem nos afastado de Ti. Dá-nos força para nos reconciliar com o Senhor, com os nossos queridos. Dá-nos forças para perdoar, se necessário for. Ó Deus, assim como o Senhor venceu na vida de tantos, vence na nossa também. E obrigado porque em Ti nós encontramos paz e perdão. Em Ti nós encontramos vida nova e um recomeço. E hoje, através dessa oração, nós Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E entregamos o nosso coração a Ti. Entregamos a direção da nossa vida, para que o Senhor dirija conforme a Tua boa e santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.